Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Joseilde. Todos os dias eu venho orar por você e pela sua família e falar da palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em 3 João 2, lemos: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Traremos um grande benefício à nossa vida se dissermos a nós mesmos várias vezes por dia: Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a minha vida. Por que devemos fazer isso? Precisamos estar firmemente convencidos desta verdade para impedir que sejamos afetados por nossas circunstâncias e emoções estáveis. Aí você pode se perguntar: se Deus tem um plano tão maravilhoso para a minha vida, por que não estou vivendo nele? Parece realmente estranho. Se Deus nos ama tanto e tem planos tão bons para nós, que ainda sofremos como sofremos. Muitas vezes passamos por coisas que não gostaríamos de passar, mas você precisa se lembrar de que temos um inimigo que está decidido a atrapalhar o plano maravilhoso de Deus e destruir as coisas boas que Ele tem em mente para nós. Isto acontece com qualquer um de nós, porque todos nós passamos por problemas. Todos nós, quem nunca passou por problemas tão difíceis e que pensou que não ia conseguir, que não ia vencer, que estava derrotado, mas eu vim te dizer que derrotado é o inimigo das nossas almas, porque Deus tem planos para os seus filhos. E olha, uma coisa boa, maravilhosa que temos, é algo realmente tremendo que precisamos entender sobre Deus. Deus não gosta quando alguém nos fere e tenta minar o seu plano para nós. Olha como é bom. Deus é um pai bom, é amoroso, é misericordioso com seus filhos, e quando mexem conosco, Deus não fica satisfeito. Deus, ele não aceita que ninguém tente atrapalhar os planos dele, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando Jesus veio, olha o que ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então temos que confiar, temos que sempre estar declarando: Deus tem um plano bom para a minha vida, Deus tem um plano bom para a minha vida. Deus, os planos, Ele é que conhece os planos que tem para nós, de nos fazer prosperar e não de nos causar dano, planos de dar-nos esperança e um futuro. Então temos que pensar e lembrar todos os dias, quando você acordar, você fale assim: eu agradeço a Deus pelos seus planos na minha vida. Comece agradecendo os planos bons que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas. Senhor, eu agradeço os planos que o Senhor tem, que é de me fazer prosperar e de não me causar dano, planos de dar-me esperança e um futuro melhor, um novo de Deus, uma coisa nova que Deus está fazendo para as nossas vidas.
Todos os dias devemos esperar o novo de Deus. Quando anoitece, o que é que falamos? Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, obrigado pelas vitórias. Porque às vezes, em meio a um sofrimento, Deus dá uma grande vitória, um grande socorro. Às vezes é na saúde, que a pessoa está desesperada em uma situação, aí Deus entra com provisão, com providência em uma situação, e a gente vê a mão de Deus agindo em nosso favor. Porque agindo Deus em nosso favor, quem impedirá das coisas boas chegar até a vida dos seus filhos e filhas? Como que se pode impedir o trabalhar de Deus num hospital? Deus entra nos hospitais, Deus cura, Deus liberta. Quantas pessoas às vezes estão com um parente enfermo, com uma pessoa enferma, e ela acaba se convertendo, e ela acaba às vezes em um leito de um hospital, olhando para o seu parente que está deitado, e ela acaba mudando o seu coração, transformando a sua vida, entregando a sua vida para Jesus e dizendo: eu creio que o meu Redentor vive, porque ele vive. Eu creio no amanhã melhor, eu creio nos milagres, eu creio na transformação de Deus, eu creio nos planos de Deus, que não podem ser frustrados. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, quando nós damos legalidade, quando nós nos lembramos da palavra de Deus, fica mais fácil a gente entender que tudo passa. Fica mais fácil a gente entender que tem um inimigo lutando contra a vida dos filhos e filhas. Mas Deus não se agrada disso, porque Deus está do nosso lado. E deve ser um grande consolo para nós saber que o que não podemos fazer por nós mesmos, o Senhor fará por nós. Nunca esqueça, o que você não puder fazer por você, Deus está fazendo nesse momento. Deus está trabalhando em seu favor. Nunca duvide do amor de Deus pela sua vida, porque às vezes o Pai está trabalhando, fazendo algo diferente. Sai um pai no mundo natural, no nosso mundo, ele sai, vai trabalhar, e o filho está em casa, a criança está em casa, e nem imagina que o pai está lá trabalhando e preparando uma bela de uma surpresa para o seu filho. E às vezes aquele pai chega com algo que o filho nem esperava. E aquela criança, ela se alegra, ela dá pulos de alegria e se alegra com seu pai. Assim devemos ser com o nosso Pai, porque às vezes nem imaginamos a surpresa boa que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, a minha palavra é para que você não reclame, para que você não duvide do trabalhar de Deus, porque Deus tem melhor, Deus tem coisas maiores e melhores para as nossas vidas. Em Efésios, capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que opera dentro de mim, dentro de você. Fale coisas boas, espere coisas boas. Como quando você tem alguém que você ama e que você sabe que é uma pessoa boa, é claro que você só vai pensar o melhor daquela pessoa. Você só vai esperar o melhor daquela pessoa. Agora imagine Deus, que é perfeito, que é a perfeição, que é o puro amor, que enviou o seu único filho para nos salvar, para nos ensinar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele transforma, ele muda, ele faz com que as mudanças aconteçam em nossas vidas, porque vem o Espírito Santo e dá a paz que excede todo o entendimento, para que passemos pelas lutas, mas dando glórias a Deus, agradecendo, porque sabemos que aquilo que pedimos para Deus. Como que você vai pedir algo para o Pai e você acha que Ele não está te ouvindo? Como que você acha que algo que precisa com urgência
Deus não vai mover a situação em seu favor. Ele é nosso Pai e é todo poderoso. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de que tudo o que pedimos. Olha como é bom saber. Às vezes um pai aqui na terra, ele tem vontade de dar algo melhor para o seu filho, de comprar algo melhor, de dar uma casa mais confortável e não está no momento, no alcance dele. Mas para o nosso Pai que está nos céus, Ele tem o poder para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tudo que pensamos é pouco. Tudo que pedimos para Ele, Ele pode nos dar infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Ele nos dá sabedoria que não se compra em lugar algum. Ele nos concede a alegria, nos concede a paz que excede todo o entendimento, amor. Você já pensou quantas pessoas precisando, mendigando o amor de outras pessoas, e Deus falando: eis-me aqui, eu estou para te dar todo o amor que você necessita. E Ele começa a colocar pessoas no caminho daquela pessoa que às vezes acha que está sozinha em uma situação, e Deus demonstra o seu amor através de outras vidas que se levantam em favor daquela vida que achava que não era amada, que estava esquecida, que não ia conseguir passar pelas situações difíceis da vida sem um socorro. Deus socorre os seus filhos. Vem socorro urgente de onde menos a gente espera. Às vezes a pessoa está em uma situação desesperadora. Às vezes é na saúde, às vezes nas finanças e às vezes é um problema emocional. Porque não podemos desmerecer as emoções. Quantas pessoas que ficam desesperadas em suas emoções e não sabem lidar com elas, e vem o socorro de Deus, vem as orações dos irmãos e irmãs, vem o conforto, vem a paz que excede todo o entendimento. Quantas vidas já se foram por causa das emoções, por causa do medo, por causa do desespero, de não ter alguém naquele momento para segurar naquela mão. E nós temos que pedir a infinita bondade, o amor do Senhor operando em nossas vidas, para que o inimigo não roube a esperança do seu povo, para que o inimigo não atue nas emoções dos seus filhos e filhas, porque se é uma área que o inimigo gosta de atuar, é na mente e nas emoções das pessoas, para desequilibrar. Aí o Espírito Santo, ele tem o poder que ele habita em nós, é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus habitando e dando domínio próprio. É a bênção do Deus Todo-Poderoso, domínio próprio. Aí você respira fundo e você fala: mas Deus, o Espírito Santo de Deus, eu tenho fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Você respira fundo e você sabe que conta com o infinito e poderoso amor de Deus, que nos dá infinitamente mais. Porque não tem dinheiro, não existe dinheiro no mundo que compre a paz. Não existe como se comprar a paz, mas a paz, ela vem do Espírito Santo. Ele dá de graça os dons, o dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é a graça do Senhor. É a bênção do Senhor em nossas vidas. Aí chega a prosperidade, chega o tempo de Deus em nossas vidas. É bom saber que Deus está do nosso lado. É bom ser consolado pelo Espírito Santo. Só de saber que não estamos sozinhos, se confiarmos nossas vidas a Ele, só Ele tem poder de restaurar o que foi perdido.
quer essa perda tenha sido por nossa própria culpa ou por culpa do inimigo das nossas almas. Às vezes, nos culpamos pelo tempo perdido, com coisas que não deveríamos ter perdido tempo. Quantas vezes perdemos o tempo olhando para as outras coisas ao invés de olhar para Deus? Quantas vezes, às vezes, perdemos o tempo nos preocupando com o que falam sobre as nossas vidas, com o que desejam mal, com quem está contra o propósito de Deus em nossas vidas, e deixamos de orar por essas pessoas, porque o mais importante, meu irmão, minha irmã, é a sua intimidade com Deus, é você conhecer cada dia mais o propósito de Deus na sua vida, porque os planos de Deus, eles se cumprem. Então, quando nós descobrimos o que é que Deus tem para a minha vida, qual é o plano de Deus para a minha vida, comece a falar com o Espírito Santo. Vamos orar, vou pedir a Deus que mostre quais os planos dele para nossas vidas, para cada membro das nossas famílias, para que se cumpra o propósito de Deus em nossas vidas, porque Deus tem o melhor, Deus tem coisa maior, Deus tem tantas coisas boas para liberar na vida dos seus filhos e filhas, e às vezes estamos ocupados com outras coisas e não percebemos os sinais de Deus. Preste atenção nos sinais de Deus, em tudo que Deus está operando em seu favor. Preste atenção. Eu e você temos o temor do Senhor e tudo age, tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Vamos declarar o nosso amor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pelas nossas vidas, pela minha vida e de cada membro da minha família, pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa oração, que estão ouvindo a tua palavra, que essa semente, Pai, seja lançada em território fértil, em corações amorosos. Pai, vem com teu amor e poder, age na vida dos teus filhos e filhas e de cada membro, Pai, das suas famílias. Entra, Espírito Santo, com teu amor e poder e nos mostra em nosso coração. Vem, habita em nós, Senhor. Vem, Senhor. Muda tudo de ruim que existe em nós. Tira, Senhor, pensamentos ruins, sentimentos ruins. Muda as nossas emoções, controla, dai-nos o domínio próprio. Dai-nos a paz que excede todo o entendimento e o teu amor, o teu infinito amor, mudando a maneira de agir, de pensar, e tira, Pai, as vendas dos nossos olhos espirituais e nos mostra, Senhor, quais os teus planos para as nossas vidas e de cada membro das nossas famílias, para que vivamos com o foco em Ti, de gratidão na vida, na saúde, gratidão nas finanças, gratidão nos lares, na paz nos lares, união entre casais, fartura em nossos lares, porque o Senhor tem planos para todos os seus filhos e filhas, e planos, Senhor, são planos que tenho para vocês, diz o Senhor, de fazê-los prosperar. Dai-nos, Senhor, que os teus planos se cumpram em nossas vidas, planos de prosperidade. E não deixa, Senhor, nada nem ninguém nos causar danos, nem nos desviar dos teus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Dai-nos a esperança em um futuro novo, um futuro bom, um futuro que venha o novo de Deus para as nossas vidas, tirando tudo que era velho, tudo que estava ruim, tirando enfermidades, tirando a falta de dinheiro, falta de esperança, porque os planos é de dar-nos esperança em um futuro bom, um futuro próspero, um futuro que tenha o amor e a presença do nosso Senhor agindo em nosso favor, porque é o que te pedimos, Pai, é que seus planos
se cumpra em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ó Espírito Santo, faz-se cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Nos leva ao propósito de Deus, que saibamos qual os planos de Deus para as nossas vidas, para que vivamos uma vida na presença do Senhor, que agrade a Deus, que alegre a Deus, e para a glória de Deus tenhamos testemunhos, Pai, neste canal. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Espírito Santo, que cada filho, filha que escutar essas orações, que leve para outras pessoas, que leve nos hospitais, que mude, que transforme aquilo que era dor em alegria, aquilo que era falta em prosperidade, de bens, do amor do Senhor, de fartura, Senhor, nos lares de alimento, contas bancárias, com a provisão de Deus, que não falte o dinheiro para pagar todas as contas dos teus filhos e filhas. Vem com abundância, Senhor. Muda toda a situação. Aquele que estava com medo, passa a agradecer pela vitória, porque sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados, em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Amém. Ore junto comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos, para a tua glória, Pai, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém. Glórias a Deus.